primavera sempre teve um cheiro diferente na casa dos Monteiro. Talvez fosse o perfume das gardênias recém-podadas no jardim central, ou o aroma insistente das lembranças que aquela estação trazia. Mas naquele ano havia algo a mais. Um detalhe que ninguém ali percebia. Ninguém, exceto Isadora. Isadora Monteiro tinha 18 anos, cabelos castanhos escuros que desciam em ondas até a cintura, olhos cor-de-mel herdados da mãe e uma expressão que misturava tédio com curiosidade constante. Era filha única de um casal da elite paulistana, donos de uma rede de clínicas estéticas espalhadas pelo país. Cresceu cercada de porcelanas caras, roupas sob medida, professores particulares e regras que moldavam não só sua rotina, mas seu próprio jeito de ser. Mas por dentro, era tudo o que ela não queria ser. Ela não suportava a ideia de ser moldada. A mansão dos Monteiro era cercada por altos muros e jardins simétricos, meticulosamente desenhados por arquitetos renomados. E foi nesse cenário de beleza controlada que Isadora viu pela primeira vez o novo jardineiro. Léo. Não Leonardo. Apenas Léo. Ele tinha 23 anos, braços firmes, pele bronzeada pelo sol, olhos escuros que pareciam ler o mundo em silêncio, e um sorriso raro, desses que não se distribuem facilmente, mas que quando aparecem, desestabilizam. Chegou em uma segunda-feira, por indicação do caseiro, para substituir o antigo jardineiro, aposentado depois de décadas de serviço. Não tinha currículo extenso, mas tinha jeito com a terra, e com isso bastava. Isadora o viu pela primeira vez da varanda, segurando uma xícara de chá que nem gostava de beber. Era hábito da casa. Chá às 16 horas, silêncio no pátio, música clássica na vitrola. Mas naquele dia, o som ficou em segundo plano, porque Léo estava lá, de joelhos, replantando os arbustos junto às gardênias. O sol se infiltrava entre os galhos, iluminando os traços do rapaz como numa cena ensaiada. Mas não era. E aquilo a encantou. "Observando o novo jardineiro?" perguntou uma voz rouca atrás dela. Dona Alzira, sua avó, surgiu com passos lentos e olhar atento. Viúva, cabelos brancos impecavelmente presos num coque e vestidos florais que usava mesmo dentro de casa. Ela era a única ali com permissão para dizer o que pensava, inclusive sobre os olhares de Isadora. "Só estou vendo como ele trabalha", disse a garota, virando o rosto rapidamente. Alzira sorriu com um canto da boca. Sabia exatamente o que aquilo significava. Mas não disse nada. Ao menos por enquanto. O tempo passou devagar naquele dia. Léo circulava pelos canteiros, e Isadora inventava desculpas para passar perto das janelas, fingindo procurar um livro, observar o tempo, procurar o gato que nem existia. Cada detalhe dele chamava sua atenção. O cuidado com que ele podava os galhos, o modo como limpava a terra das mãos, o jeito como falava pouco, mas sorria quando o faziam rir. No jantar, o assunto à mesa era sobre ações e contratos. O pai de Isadora falava alto, como sempre, e sua mãe corrigia pequenos deslizes de etiqueta, como o ângulo errado da faca. Ela não participava. Só queria voltar para o jardim. Ou melhor, voltar a ver Léo. Na manhã seguinte, Isadora acordou antes de todos. Colocou uma calça leve, amarrou os cabelos em um rabo de cavalo e foi até a estufa, onde sabia que ele começaria o dia. Ao chegar, viu Léo de costas, empurrando um carrinho com adubo. O cheiro era forte, mas ela não ligou. "Bom dia", ela disse. Léo virou-se um pouco surpreso. "Bom dia, senhorita. Pode me chamar de Isadora. Só Isadora." Ele assentiu com um leve sorriso. "E você é..." "Léo." "Só Léo?" "É tudo o que eu sou." Aquela resposta, tão simples e direta, a desmontou. Pela primeira vez alguém não queria saber sobre sua família, sua escola, seus planos de intercâmbio. Ele só era, e isso bastava. A partir daí, os encontros se repetiram. Sempre curtos, sempre casuais. Ele oferecia uma flor recém-cortada. Ela elogiava o arranjo. Ele explicava o nome de uma planta,
ela fingia que não sabia só para ouvi-lo falar, e Dona Alzira observava, sempre de longe, sempre em silêncio, mas com olhos de quem sabia muito mais do que dizia. Até que numa tarde cinza, enquanto uma chuva leve caía sobre os telhados, Alzira chamou Isadora para conversar. "Você está brincando com fogo, minha neta", disse a avó, sentada em sua poltrona de leitura. "Do que está falando? Do que seus olhos gritam toda vez que olham para aquele menino?" Isadora abaixou a cabeça. Pela primeira vez, sentiu vergonha, mas não desistiu. "Eu gosto dele, vó. E ele não é um menino. Ele é alguém diferente. Alguém que me vê." A velha senhora respirou fundo. "Pois então, antes de seguir com esse sentimento, você precisa saber uma coisa." "O quê?" "Algo que envolve esse jardim e esse sobrenome que você carrega." Isadora sentiu um calafrio percorrer a espinha. O que sua avó sabia? "O que é, avó?" Alzira levantou-se, caminhou lentamente até uma caixa de madeira antiga em cima da cômoda. Tirou dela uma carta envelhecida, dobrada com cuidado. "Nem tudo o que floresce no jardim dos Monteiro nasceu por acaso, minha filha. E nem todo amor plantado aqui sobreviveu." A carta tremia nas mãos da jovem. O jardim, que até então era apenas o cenário de um romance silencioso, agora se tornava o palco de um segredo enterrado sob as flores. E aquela era só a primeira página da história que estava prestes a desabrochar, ou desmoronar. A carta permaneceu nas mãos de Isadora durante minutos inteiros, mas ela só criou coragem de abri-la quando o silêncio na sala se tornou ensurdecedor. O olhar de sua avó estava fixo, carregado de lembranças antigas e de uma dor que o tempo não conseguiu apagar. A chuva ainda tamborilava nas janelas da mansão Monteiro, como se o mundo lá fora compartilhasse a tensão daquele instante. Com os dedos trêmulos, Isadora desdobrou o papel. A caligrafia era cursiva, caprichada, mas carregava rabiscos como se tivesse sido escrita às pressas, ou sob forte emoção. O texto começava com um nome que ela nunca ouvira antes: Amália. Amália, minha flor de outono. Sei que o mundo nunca entenderá o que fomos. Sei que nunca poderei te chamar de minha, pelo menos não aos olhos de todos. Mas o que vivemos sob essas árvores, entre as gardênias e jasmins, foi real. E mesmo que o mundo apague nossas pegadas, eu me lembrarei de cada toque seu. Com amor, R. Isadora leu e releu o bilhete, a respiração pesada, o coração batendo como um tambor acelerado. Aquilo não era apenas uma lembrança, era uma cicatriz, e tudo indicava que não pertencia a um romance qualquer. Havia algo mais ali. Algo que a avó havia escondido por anos. "Quem é Amália?" perguntou por fim. Alzira se sentou devagar. A emoção pesava em seus ombros. "Sua bisavó, Isadora. Minha mãe. E essa carta foi escrita pelo homem que a família dela nunca aceitou. Um jardineiro, assim como Léo." O coração da jovem parou por um instante. "Você está dizendo que o amor entre uma Monteiro e um jardineiro já existiu e foi destruído, com crueldade." A revelação caiu sobre Isadora como um trovão silencioso. Aquela história que agora começava a escrever com Léo já tinha sido escrita antes, com outro final, um trágico. "Eles se separaram?" "Eles foram separados", corrigiu a avó com a voz firme. "O pai de Amália descobriu tudo. Expulsou o rapaz, internou a filha em um convento por 1 ano. Quando ela voltou, já estava prometida a um empresário rico, e nunca mais falou sobre o amor dela. Mas eu a ouvia chorar à noite, mesmo depois de casada, mesmo depois de velha. A dor não foi embora, Isadora. Ela só criou raiz." A jovem recostou-se na cadeira, o olhar perdido na vidraça molhada. E por que você me contou isso agora?" "Porque está acontecendo de novo. E eu não suportaria ver minha neta repetir o mesmo caminho, carregando o mesmo sofrimento. Mas também
Não suportaria ver você calar esse amor se ele for real. O peito de Isadora apertou. Ela agora carregava não só o peso do que sentia, mas a história de uma mulher que viveu antes dela, com o mesmo sobrenome e a mesma coragem de amar alguém fora do jardim. Naquela noite ela não dormiu. Passou horas deitada, com os olhos abertos, ouvindo a chuva cessar e as memórias de uma vida que não era sua invadirem o presente. De tempos em tempos, imaginava Léo sorrindo, suas mãos ásperas de tanto trabalhar com a terra, seu olhar calmo. E aquilo a partia por dentro. Na manhã seguinte, foi direto ao jardim. O sol ainda estava tímido e Léo já estava lá, cuidando dos hibiscos. Quando a viu, sorriu, mas o sorriso se apagou ao ver o semblante dela. Aconteceu algo? Ela o encarou, pela primeira vez, sem máscaras. Léo, eu preciso saber. Você sente algo por mim? Ele pareceu pego de surpresa, mas não fugiu. Isadora, desde o primeiro dia você me tirou do chão. Só que você é de outro mundo. Um mundo onde eu só entro para cuidar das flores, não para ser visto. Ela se aproximou, os olhos marejados. Então me veja, porque eu estou aqui. E eu não sou o que esperam de mim. Eu sou o que eu decido ser. A frase ficou no ar, como um perfume forte e inesperado. Léo a encarou por longos segundos. Depois, tocou levemente sua mão, e pela primeira vez, não se conteve. A puxou com delicadeza, encostando a testa na dela. Se a gente começar isso, não vai ter volta, Isa. E se a gente não começar, vai ter arrependimento. O beijo veio como uma tempestade guardada há dias, silencioso e intenso. Entre os arbustos e as flores que haviam sido regadas com tantas histórias, nascia uma nova. Mas a felicidade, para os Monteiro, nunca vinha sozinha. Do outro lado da varanda, escondida entre as cortinas, a mãe de Isadora observava. Seus olhos estavam frios, sua expressão calculada. Então é verdade, sussurrou para si mesma. E naquele instante, a guerra silenciosa começava. Contra o amor, contra os Monteiro e contra o passado que nunca foi enterrado. Se Léo e Isadora achavam que o amor deles enfrentaria apenas diferenças sociais, estavam enganados. A mansão Monteiro estava prestes a mostrar que seus muros não protegiam, aprisionavam. E eles mal sabiam o que viria depois. Aquela manhã parecia guardar no ar um sussurro de perigo. O jardim, tão calmo nos dias anteriores, agora exalava tensão. O canto dos pássaros parecia hesitante, como se até eles pressentissem que algo estava fora do lugar. Isadora ainda sentia o gosto do beijo de Léo nos lábios e o impacto dele no peito. Mas havia algo diferente no ar. Um desconforto súbito, como quando o céu fica parado demais antes de uma tempestade. Ela só não sabia que essa tempestade já havia começado e vinha de dentro da própria casa. Na sala de estar, Dona Clarice Monteiro girava lentamente uma taça de cristal com vinho branco, enquanto observava a filha subir as escadas em silêncio. A expressão da mãe era de quem já sabia o suficiente para agir, mas preferia guardar suas cartas. Sentada no sofá de couro, ela ligou para o marido. Precisamos conversar sobre a nossa filha. Hoje, sem desculpas, disse seca, antes de desligar. Isadora não sabia que estava sendo vigiada. E menos ainda, imaginava que, naquele mesmo instante, uma armadilha estava sendo montada para separar o amor que começava a florescer em meio ao concreto. Na hora do almoço, a tensão era palpável. Clarice olhava para Isadora com um sorriso que não chegava aos olhos, enquanto girava a colher na sopa como se estivesse medindo cada palavra que diria. O pai, Dr. Sérgio Monteiro, lia e-mails no tablet, alheio à mesa como sempre. Dona Alzira, a avó, sentia o cheiro da guerra no ar. E Isadora apenas esperava o primeiro golpe. Filha, ouvi dizer que tem passado bastante tempo no jardim, começou Clarice casual. Gosto de flores,
respondeu ela seca. Ou do jardineiro. O silêncio caiu como uma pedra. O pai levantou os olhos lentamente. Alzira suspirou fundo. Isso é verdade, Isadora? Perguntou Sérgio num tom que beirava o julgamento. E se for? Retrucou a filha com o rosto erguido. Clarice largou a colher na tigela, o barulho ecoando na mesa de mármore. Você tem ideia do que está fazendo? Tem ideia do que as pessoas diriam se soubessem que a herdeira dos Monteiro está se envolvendo com o rapaz que limpa nossos canteiros? E se ele não limpar só os canteiros, mãe? E se ele limpar também a sujeira desse lugar? A resposta veio afiada. Clarice ficou vermelha. Sérgio surpreso. Alzira, orgulhosa. Naquela noite, Léo não apareceu para trabalhar. No dia seguinte, Isadora saiu cedo à procura dele. O jardim parecia abandonado. As flores estavam regadas, mas não com o mesmo cuidado. O perfume não era o mesmo. E havia algo jogado atrás da estufa. Um par de luvas usadas e uma camiseta de algodão com o nome Léo bordado na etiqueta. Ela procurou o caseiro, mas ele apenas balançou a cabeça. Seu pai mandou ele embora ontem à noite. Disseram que era por justa causa, mas ninguém sabe o que aconteceu. O chão sumiu sob os pés de Isadora. Correu para dentro da casa, subiu até o quarto da avó e bateu à porta desesperada. Ele se foi, vó. Eles mandaram o Léo embora. Alzira se levantou devagar, abraçou a neta com força e disse: Eu avisei, minha flor. Esse jardim é perigoso. Sempre foi. E o pior é que as ervas daninhas estão dentro da casa. Eu não vou desistir, vó. Eu preciso vê-lo. Saber se está bem. Saber se... Então vá. Interrompeu a avó, tirando de uma gaveta um envelope com um endereço escrito à mão. Antes de ir embora, ele passou aqui. Me entregou isso. Não queria que você soubesse, mas eu não vou deixar a história se repetir. Isadora olhou o papel. Um endereço simples, de um bairro distante. Sem pensar duas vezes, trocou de roupa, pegou a chave do carro e saiu pela garagem dos fundos. A cidade parecia mais cruel do lado de fora dos portões. As avenidas largas e os edifícios luxuosos davam lugar a ruas estreitas, casas coloridas e muros pichados. O ar era diferente, a luz também. Mas Isadora não sentia medo. Sentia urgência. Chegou a uma casa pequena, com um jardim improvisado na frente. Reconheceu as gardênias, as mesmas que ele plantava na mansão. Bateu à porta. Um garoto abriu, uns 10 anos, olhos castanhos curiosos. O Léo tá? Perguntou ela, ofegante. O menino gritou. Mãe, a moça do jardim tá aqui. Léo apareceu segundos depois, descalço, com uma camiseta simples e os olhos assustados. Isadora, o que você está fazendo aqui? Você foi embora sem me dizer nada. Eu não queria que você se envolvesse. Seu pai disse que se eu me aproximasse de você de novo, ia mandar a polícia me acusar de invasão, de assédio. Disse que acabaria com minha vida. E você tem um futuro. Eu sou só um jardineiro. Ela o abraçou com força. Não. Você é o homem que eu amo. Ele congelou. Depois a envolveu num abraço demorado. Pela primeira vez, sentiu que não precisava fugir. Então fica aqui. Ele sussurrou. Só por um momento. Só hoje. Só hoje não. Eu vou lutar por nós. Mas preciso da sua ajuda. Léo assentiu. E naquele instante, o plano começou a nascer. Um plano perigoso, impulsivo, apaixonado. Mas necessário. Do outro lado da cidade, Dona Clarice ligava para um advogado. E Dona Alzira escrevia uma carta. Não para Isadora, mas para alguém do passado. Porque o segredo que ela carregava ainda não havia sido totalmente revelado. E a chave para libertar Isadora e Léo estava nas raízes de um nome que ninguém ousava pronunciar há décadas. Um nome que ainda vivia enterrado entre as gardênias. O sol daquele sábado parecia mais frio. Não pela temperatura, mas pelo que estava prestes a acontecer. A mansão Monteiro estava em silêncio.
tão quieta que se ouvia os estalos da madeira antiga nos pisos de mármore. Isadora andava de um lado para o outro no quarto da avó, apertando nas mãos a carta que Alzira havia escrito na noite anterior. Era um envelope bege, grosso, com o nome Afonso Monteiro, rabiscado a caneta azul. Quem é Afonso, vó? Seu tio-avô, respondeu Alzira, com os olhos fixos no nada. O irmão do seu avô. O homem que ninguém menciona, que sumiu da árvore genealógica como se nunca tivesse existido. Mas por quê? Alzira respirou fundo, como se fosse mergulhar em águas fundas de memórias que ela lutou a vida inteira para manter em silêncio. Porque ele era o jardineiro. Isadora franziu o senho. O jardineiro? Mas... como assim? A história que te contei sobre minha mãe, Amália, e o jardineiro era verdade. Mas o que não te contei é que o jardineiro se chamava Afonso, o irmão mais novo do seu avô. Ele trabalhava nos fundos da propriedade e foi o primeiro amor da minha mãe. Quando descobriram tudo, o escândalo quase destruiu a família. Afonso foi banido, renegado, expulso com a roupa do corpo. E juraram que o nome dele nunca mais seria dito entre nós. Mas ele jurou voltar um dia. Isadora apertou mais ainda o envelope. E por que está me contando isso agora? Alzira virou-se para ela com os olhos marejados. Porque talvez o Léo seja neto dele. Um silêncio pesado se abateu sobre o quarto. Um segundo de suspensão, como se o tempo parasse. O quê? Léo. Quando ele me entregou aquele endereço, eu vi uma fotografia em cima da estante. Um retrato antigo, desbotado. E reconheci Afonso. O mesmo olhar, o mesmo queixo. Léo é neto de Afonso Monteiro, o homem que a nossa família apagou da história. Ele voltou, Isa. E voltou pelo amor, como o avô dele tentou. Isadora sentiu um arrepio percorrer a espinha. Como um ciclo que se repetia, como uma flor que insiste em brotar mesmo em terra pisada. Seu amor por Léo agora carregava mais do que desejo, carregava destino. Eu preciso vê-lo, contar isso a ele. Alzira assentiu. Leve esta carta. É para Afonso. Se ele ainda estiver vivo, ele saberá o que fazer. Naquela tarde, Isadora voltou à casa de Léo. Ele a esperava no portão, ansioso, e correu ao vê-la com os olhos brilhando. Está tudo bem? Não. Está tudo prestes a mudar. Ela contou tudo. Sobre Afonso. Sobre a carta. Sobre o que sua avó revelou. Léo ouviu em silêncio, o rosto imóvel, até que uma lágrima escorreu. Meu avô morreu há 2 anos, mas ele contava essa história. Só que ninguém acreditava. Diziam que era invenção, que era coisa da cabeça de um velho cansado. Ele morreu sozinho, esquecido. E agora você vem me dizer que é tudo verdade? É verdade. E essa carta é para ele. Léo pegou o envelope com cuidado, como se segurasse o coração do avô. Eu vou ler. Por ele. Por nós. Isadora respirou fundo. Agora me escuta. Meus pais não vão parar. Eles vão tentar te afastar. Vão usar o nome deles, os advogados, até a polícia se for preciso. Mas a gente não vai se curvar. Eu vou dar um jeito de expor tudo. A história do seu avô. A injustiça. O amor que foi arrancado à força. Eu vou mostrar pro mundo quem você é. Ele a abraçou com força. A gente vai juntos. Até o fim. Do outro lado da cidade, a mansão fervilhava em telefonemas. Clarice conversava com o advogado da família. Quero uma medida cautelar. Proibição de contato. Aquele rapaz não chega mais perto da minha filha, dizia impaciente. Mas no andar de cima, Alzira mexia no baú da família. Fotografias antigas, cartas, fitas de vídeo esquecidas. Ela não queria apenas apoiar Isadora. Queria provar. Provar que o amor sempre esteve ali, mesmo que escondido entre as folhas do passado. Na semana seguinte, um evento beneficente da família Monteiro seria realizado na própria mansão. Todos os empresários influentes estariam lá. A imprensa,
os políticos, os amigos da elite. Era o palco perfeito, e Isadora já sabia o que fazer. Na noite do evento, Isadora desceu as escadas com um vestido branco simples, os cabelos soltos, o rosto firme. Os olhos de Clarice a seguiram como punhais. Vai se comportar? Vou fazer história. No meio da festa, os convidados riam, brindavam, fingiam civilidade. Foi quando a jovem se aproximou do microfone. Boa noite, disse com a voz firme. Hoje quero contar uma história. A história de 2 jovens apaixonados, separados pelo preconceito. A história de um nome apagado, Afonso Monteiro, e do seu neto, que está aqui entre nós. Leonardo. Meu amor. O salão congelou. Clarice levantou-se, furiosa. Isadora, você está louca? Não, mãe. Eu estou livre. E ninguém mais vai podar esse jardim. Ela estendeu a mão. Léo surgiu do meio da multidão. Os 2 se deram as mãos no centro da sala, diante dos olhares julgadores e surpresos. Essa é a nossa história. E dessa vez, ela vai ter um final diferente. O público, atônito, não soube como reagir. Mas Alzira bateu palmas. Uma, depois outra. Até que um dos convidados, visivelmente emocionado, se levantou e a acompanhou. E assim, entre palmas tímidas e olhos cheios de lágrimas, o amor florescia no mesmo solo onde foi destruído décadas antes. Mas a guerra ainda não havia acabado, porque para amar, Isadora e Léo ainda precisariam sobreviver à fúria dos Monteiro. Na manhã seguinte ao escândalo do baile, a mansão Monteiro parecia ter sido atingida por um furacão silencioso. As flores estavam intactas, o jardim ainda parecia impecável, mas por dentro tudo estava ruindo. Clarice trancou-se no quarto, humilhada diante da elite. Sérgio Monteiro passou horas ao telefone tentando conter os danos à reputação da família. E Alzira? Alzira sorriu. Pela primeira vez em muitos anos, viu o amor desafiar as raízes venenosas que tanto tempo envenenaram sua família. Isadora acordou cedo. Ainda vestia a camisola branca quando desceu até o jardim e encontrou Léo de pé, segurando um vaso de gardênias nas mãos. O mesmo que ele havia replantado no primeiro dia em que se viram. Ele sorriu. Você tem certeza que quer enfrentar tudo isso? Não é uma escolha, Léo. É a minha verdade. E eu não vou enterrá-la como fizeram com a sua. Ela se aproximou e juntos começaram a cavar. Não a terra, mas o que estava por trás da história da família Monteiro. Alzira os ajudou, entregando documentos, cartas, fotos. Tudo o que havia sido escondido no sótão por décadas. Com a ajuda de um jornalista amigo da avó, publicaram uma matéria explosiva. O Monteiro Esquecido, a história de amor que a elite apagou. A reportagem viralizou. As redes sociais explodiram com comentários, reações, julgamentos e apoio. Eu sabia que tinha algo por trás daquele nome, escreveu uma seguidora. Que coragem, Isadora. Você deu voz a tantas histórias abafadas pelo preconceito, comentou outro. Mas com o apoio, vieram também as consequências. Sérgio Monteiro deserdou Isadora. Cancelou todos os cartões, suspendeu o carro, tentou impedir legalmente o acesso dela à própria casa. Mas Isadora não hesitou. Foi viver com Léo, na pequena casa onde ele cresceu. No início foi difícil. Roupas simples, comida contada, contas a pagar. Mas havia algo ali que nunca existiu na mansão. Paz. E então veio o convite. Um produtor de documentários, emocionado com a matéria publicada, quis transformar a história deles em um curta-metragem. Não era só sobre amor. Era sobre legado, sobre resistência, sobre a beleza que nasce no inesperado. Isadora hesitou. Léo, não. Se a gente puder ajudar alguém a acreditar no próprio sentimento, já vale. Eles aceitaram. O documentário foi lançado com o nome Entre Gardênias e alcançou milhões de visualizações. Pessoas de todos os cantos começaram a compartilhar suas próprias histórias de amor proibido,
de relações não aceitas, de coragem calada. E então, algo improvável aconteceu. Na pré-estreia do filme, em um pequeno teatro no centro da cidade, um senhor de cabelos grisalhos se aproximou de Léo. Você não me conhece, rapaz, mas conheci seu avô. Estive com ele nos últimos anos de vida. Ele falava muito de um amor perdido. Sempre dizia: um dia, a verdade vai florescer. Obrigado por fazer isso por ele. Léo o abraçou em silêncio. Isadora observava de longe, emocionada. Tudo o que viveram, tudo o que sofreram, agora fazia sentido. As peças se encaixavam como numa grande tapeçaria de dor, fé e renascimento. Poucos meses depois, Léo abriu a própria floricultura. Chamou-a de Jardim Afonso, em homenagem ao avô. Isadora começou a dar aulas de literatura em uma escola pública da região. Simples, sim. Mas tudo o que escrevia agora vinha da alma, e não das imposições de um sobrenome. Em um domingo ensolarado, enquanto organizavam flores para um evento beneficente, Lucas, o irmão caçula de Léo, correu até eles com um envelope nas mãos. Chegou uma carta. Léo abriu. Era de Alzira, escrita à mão, em papel de carta perfumado. Meus queridos, se você está lendo isso, é porque entendi que era hora de descansar. Mas antes, preciso que saibam. Vocês quebraram o ciclo. Vocês fizeram o que ninguém antes teve coragem de fazer. A história de Amália e Afonso não teve um final feliz, mas o amor deles vive em vocês. Cuide bem desse jardim, Léo. E Isadora. Que bom que você foi a flor que nasceu no lugar certo. Com amor, Alzira. Isadora chorou. Léo também. E naquele fim de tarde, sob um céu cor-de-rosa, enquanto regavam as gardênias, ela sussurrou: Você ainda acha que é só um jardineiro? Léo sorriu. Não. Agora eu sou quem cuida do nosso lar. E a câmera do documentário cortou ali. Fim? Não. Porque se você acredita que o amor verdadeiro sobrevive ao tempo, às mentiras e até às raízes podres da sociedade, essa história pode ser só a primeira de muitas. Agora eu quero saber de você. Você chorou com essa história? Já viveu um amor que o mundo não aceitava? Comenta aqui embaixo. O amor vence se você acredita que toda história merece um final digno. E claro, se inscreva no canal Histórias Inesquecíveis, deixa seu like e compartilha com quem precisa acreditar no amor de novo. Até a próxima, porque aqui a gente sente junto.